Magno. Hoje vou fazer mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre um assunto que é bastante comum e praticamente todo mundo já conhece bem, que são os indicadores de comprometimento. Indicador de comprometimento é qualquer informação que te permita identificar a presença de um atacante dentro do seu ambiente, como se fosse um rastro que ele deixa ao executar uma operação maliciosa. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós de segurança buscamos indicadores de comprometimento no ambiente para saber se aconteceu algo errado e sim tomar as ações de resposta para mitigar o ataque, enfim, para evitar que o ataque se propague mais. Mas um ponto importante é que nem todos os indicadores são iguais. Existe uma diferença muito grande entre eles, inclusive. Tem um paper que ficou muito famoso, foi escrito por um cara chamado David Bianco, e esse cara também é muito famoso no meio de segurança, em que ele entra um pouquinho mais no detalhe depois que ele fez uma análise um pouquinho mais aprofundada sobre o relatório que a Mandiant fez do APT1, que é um grupo de ataque, né? Então ele observou que os indicadores de comprometimento que estavam no relatório, eles eram muito valiosos, muito interessantes, mas eles não estavam sendo usados da maneira mais efetiva. E aí ele começou a ir um pouco mais a fundo e entender e diferenciar os tipos de indicadores. Nesse site aqui, vou deixar depois o link na descrição, ele criou esse conceito de pirâmide da dor, né, The Pyramid of Pain, e isso daqui é importante porque ele começa a diferenciar os vários tipos de indicadores. Ele colocou na pirâmide, na base, ele coloca aqueles indicadores que são mais fáceis para que o atacante mude e dificulte a sua detecção. Então, por exemplo, ele coloca aqui na base valores de hash. Então, para um atacante mudar o hash de um arquivo é super simples, é muito fácil, ele não precisa nem mudar muita coisa para que o hash do arquivo seja criado novo. Então, se você usa uma técnica de detecção e bloqueio que olha só o hash, cara, isso não vai acabar sendo efetivo no longo prazo. O atacante tem muita facilidade para fazer essa alteração. E ele passa por vários diferentes, né? Por exemplo, para um atacante mudar o endereço IP da infraestrutura que ele usa para fazer o ataque, também não é muita dificuldade, né? Se eu desconectar e conectar aqui da internet na minha casa, eu ganho um IP novo. Eu posso pegar e usar endereçamento público de qualquer ambiente de nuvem. Então, mudar o endereço ainda é muito fácil. Mesma coisa vale para nome de domínio. Dá um pouquinho mais de trabalho, talvez precisa ter uma estrutura um pouquinho melhor, né? Não é tão simples como mudar um IP, mas ainda assim é fácil. Então, se eu quiser ter vários domínios, ou se eu quiser usar no meu ataque várias estruturas de domínio diferentes, também é simples. Não é difícil, mas você vai percebendo que hash para IP, para domínio, o nível de dificuldade do atacante em alterar a forma de trabalho dele, ela vai aumentando. Então, por exemplo, quando a gente sobe mais um pouquinho aqui, é muito difícil para um atacante já conseguir entrar no ambiente, invadir e não deixar nenhum rastro, nem nos hosts e nem na rede. Aqui você já percebe que o atacante precisa ser mais inteligente, ele precisa ter mais recurso para fazer isso sem ser detectado, sem ser percebido. E fica ainda mais difícil quando você força o atacante a ter que mudar a ferramenta que ele usa. Então, imagina que você desenvolve uma técnica para descobrir quando o atacante está usando uma determinada ferramenta. Quando você força o atacante a mudar para uma outra ferramenta, ele vai ter que repensar uma nova forma de entregar essa ferramenta no seu ambiente, ele vai ter que aprender a usar essa ferramenta, eventualmente criar novas formas de automação para usar essa ferramenta quando já estiver no seu ambiente. Então fica mais difícil. E a forma mais difícil de todas é quando você força o atacante a mudar o comportamento dele, que são as famosas táticas, técnicas e procedimentos. Quando você chega nesse ponto aqui, é como se o atacante tivesse que sentar e aprender uma nova maneira de se comportar para que o ataque dele tenha sucesso no seu ambiente. É por isso que muitas ferramentas hoje em dia, elas buscam identificar tática, técnica e procedimento. Muitas delas não fazem isso, muitas delas olham só hash, IP, domínio, vocês vão conseguir diferenciar isso. Se você consegue chegar no nível da tática, técnica e procedimento, a sua estratégia de defesa fica muito mais completa, muito mais ampla e difícil do atacante se esquivar dela. Isso é importante porque para pensar sempre na estratégia de segurança. Se você está usando ferramentas hoje de proteção que olham só hash, IP e domínio, tem que repensar porque isso é muito fácil de mudar. Você não está protegido e não está se protegendo de uma forma adequada. O ideal é que você mire sempre lá na tática, técnica e procedimento, eventualmente nas ferramentas, né? Detectar ferramentas de ataque é importante. Mesmo quando não está sendo usado para fim malicioso, é importante você saber que tem alguém usando um scanner na sua rede, alguém usando um framework de fazer exploração de vulnerabilidade, porque isso daí é um indício que você pode usar para eventualmente bloquear o ataque ali no comecinho. Esse vídeo aqui foi para a gente falar disso.
Em outros vídeos a gente vai falar de o que são táticas, técnicas e procedimentos em mais detalhe. E fica ligado aí que a gente vai falar também sobre o framework ataque do Mitre. Valeu, galera. Obrigado.